mas ele pode parar e pode voltar atrás. Por exemplo, se você está na igreja, está sendo bem na palavra, e falta, por exemplo, só Deus sabe, uma semana para sua vitória chegar. Se você sair da igreja, esse tempo pode parar, ou se você fizer coisa pior, ele pode voltar atrás e faltar uma semana ou um mês para a sua vitória chegar. Esse tempo só Jesus sabe. Mas uma coisa diz, mais adiante, nos diz que Salomão diz que ele diz que os homens, que Deus dá trabalho aos homens, mas dá trabalho para os filhos dos homens. Para que dá trabalho para os filhos dos homens? Para que eles fiquem ocupados. Mas dá trabalho só de emprego? Não, dá trabalho dentro da igreja. Por exemplo, um obreiro, um diácono, diaconisa. Para que ele dá trabalho dentro da igreja? Para que não possa, para esse Deus e esse a gente, para não separar. Isso diz que se a gente separar de Deus, a gente não tem nada. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. O que vem primeiro? De Deus para nós ou de nós para Deus? De primeiro vem de nós para Deus, porque a gente tem que aprender a dar para depois receber. Por exemplo, a gente evangeliza, a gente prega, a gente ora. A gente tem que saber separar as coisas para depois receber a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? Uma porta de emprego, ou alguma coisa financeiramente, abre a porta de alguma coisa. Mas primeiro a gente tem que saber que para vir de Deus para nós temos que estar ligado com Deus. Porque se a gente estiver afastado de Deus, nossa vitória não vem, tudo vai faltar para a gente. E tem que saber que tudo tem seu propósito. Deus não vai abrir alguma coisa sem um propósito. Tudo tem uma resposta. Se Deus abrir uma porta de emprego, se a porta, ou se não abrir, se a porta de emprego estiver fechada, não é porque Deus quis fechar a porta de emprego e te dar a derrota. Deus ele fechou aquilo porque aquilo não ia servir para você, para que ele abra outra porta melhor. E o que vem de Deus para nós? Pode vir riquezas, relacionamentos, problemas pessoais, pode vir empregos. Em alguns desses problemas, Deus pode abrir ou fechar. Se algum relacionamento estiver dando certo, ele vai fazer adiante para o casamento. Se estiver dando errado, ele vai afastar e vai abrir outra porta para você. Riqueza. Por exemplo, se a pessoa completa 20 anos e ainda acha que não está rico. Não é assim que as coisas vão vir para você. Primeiro você tem que estar dentro da casa de Deus, jejuar, orar para que vai vir para você. Não é assim que vai acontecer de você ter a sorte de ganhar na loteria. E de emprego pode ver que o Brasil é um país muito desempregado. E a gente tem que estar perto de Deus. Porque não adianta a gente achar que a porta de emprego vai se abrir se a gente não estiver afastado. Porque o relógio que eu disse, ele para como? Quem pode parar o relógio? O relógio pode parar você, Deus pode parar o relógio e tem outra pessoa que pode parar o relógio. O diabo. O diabo pode parar o relógio, agindo contra a sua vida. Se, por exemplo, ele te faz beber um copinho de cerveja de álcool, daquele copinho ele vai querer gerar uma garrafa. E da garrafa ele vai querer te deixar bêbado para que faça alguma coisa de errado. Se ele te dá dinheiro, se você ganha dinheiro, você tem que usar para o bem e com sabedoria. Porque em Romanos diz que a gente tem que ter sabedoria. E até mesmo em Eclesiastes diz que o sábio sabe administrar o que tem. Não existe plano perfeito. Não adianta você aqui tentar a vida achando que vai ter o plano perfeito. Os sábios sabem que todo plano tem um defeito. Não é qualquer plano de guerra. Hitler formou o plano para que a União Soviética fosse tomar conta do mundo. Mas ele, mesmo achando que era sábio, ele era um tolo. Porque todo plano tem um defeito. E todo defeito gera pelo homem. E como é que a gente pode dar para Deus? Eu expliquei como Deus pode dar para nós e como a gente pode dar para Deus. Orando dentro da casa de Deus, evangelizando, expulsando os demônios da casa das pessoas. O que Cleito fez hoje, dirigir os cultos, pregar, orar. Isso é o que vai de nós para Deus. Se veio de Deus para ele ainda, isso só ele vai poder dizer e Deus vai poder dizer mais à frente. E nós temos também que entender que o sábio, ele sabe que tem um tempo para cada coisa. E qual tempo vem na sua vida? Vem um tempo de guerra? Porque não existe tempo de paz na vida do crente. O tempo de paz. O tempo de guerra é agora.
Eu tenho 16 anos de tempo de guerra. Reginaldo pode ter 40. Quando que vai vir o tempo de paz? Quando a gente for para o céu. Lá que vai ser o tempo de paz. E aqui diz que a vida, ela tem um propósito. Para que a gente possa mostrar para Deus que a gente tem valor para Ele. Por quê? Porque Adão e Eva, eles tinham valor? Para Deus tinham valor. Traíram a confiança de Deus? Traíram, mas foram a culpa deles? Um pouco. Mas a serpente que o atentou, diz que expulsou eles. Se fosse totalmente culpa deles, Deus não ia expulsar. Deus ia pulverizá-los. Ia sair, ia tomar raiva dos humanos. Mas ele sabe que não foi culpa do humano. Foi culpa da serpente. Porque ele sabe que a serpente, ela é maliciosa. E a gente não pode deixar derrubar pela serpente. Aí a gente tem que ser sábio. Nós somos o templo de Deus. Vamos saber tomar conta do nosso templo. E também, nós também temos que saber que porque Deus sabia que dos humanos iam vir o que estamos hoje. A igreja aconteceu o quê? Deus construiu a igreja? Foi o homem que construiu a igreja. Deus dá trabalho para o filho do homem. Não deu para Moisés? Porque quando vem nossa vitória, a gente pode pensar, 10 pode você quer, eu quero que minha vitória seja amanhã, daqui a uma semana. Por quê? Os hebreus esperaram mais de 40 anos para ganhar a terra prometida. Salomão diz que os hebreus tomaram mais de 40 anos para poder erguer a terra prometida. E foi debaixo de guerra. E a gente não pode esperar uma semana, 2 semanas. E essa peça que a gente quer ditar no ritmo da nossa vitória, acaba comprometendo também a gente com Deus. Acaba separando a gente de Deus. E uma coisa também que eu quero tocar também, que não está longe, que o tempo está perto, que é o tempo do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer daqui a 40 anos, 50, mas também como pode acontecer daqui a 1 minuto. E você está preparado para subir? Muitas pessoas não estão. Tem sábios, que a pessoa sábia sabe reconhecer quando não está pronta para subir. Não é fácil qualquer um que bebe amanhã e pergunta se está pronto para subir hoje, levanta a mão. Não é assim que funciona. O sábio sabe o momento. Por exemplo, quando a pessoa aceita Jesus, ela está sendo sábia de saber o tempo para Jesus. Não é porque ela não quer aceitar hoje que ela é tola. Ela sabe o tempo dela. Jesus também, só Deus e ela sabe o tempo de ela aceitar Jesus. Eu aceitei mais cedo, tem pessoas que aceitam mais tarde. Mas é da pessoa? Não é. Tem que ser educado. O bem dos pais. Os pais ensinam. A pessoa que vem de uma família que vem do mundo e vem para a igreja, ela é escolhida. Como eu vim de uma família onde o evangelho foi pregado. E disso Deus escolhe. Deus escolhe a família para ser dela. Mas um bando de pessoas do mundo, Deus não vai escolher todos. Ele vai escolher a pessoa certa. E você também sabe o momento certo para cada coisa. Aqui diz que você tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Qual é o tempo de falar? O tempo que você fala alguma coisa e pode acabar prejudicando não só você, mas como o ao redor. Tem exemplos que você não vou citar. Tempos que a pessoa falou demais e não comprometeu só ela, mas comprometeu o rebanho inteiro. E esse rebanho elas têm opiniões. As opiniões podem se dividir. O rebanho se separa. Mas se o rebanho se separar, cada um vai ter sempre o pastor para cuidar dos rebanhos. O pastor sabe qual vai ser a hora certa de cuidar do rebanho. O Davi cuidou do rebanho, ele matou um leão, matou Golias. As pessoas hoje têm medo de tomar atitude dentro da casa de Deus. As pessoas hoje têm medo, pensa que vai na igreja, que a pessoa vai vir orar e entregar a revelação, que a pessoa vai sentir medo. Se Davi não teve medo de matar o leão nem Golias, como é que a gente vai ter medo de palavra de Deus? A gente tem que saber, o tempo de Deus é para isso. A gente tem que saber reconhecer o que tempo vai ser a cada minuto. Aleluia, o tempo do arrebatamento está chegando. Meu Deus. A igreja tem que estar pronta. Deus está vindo para buscar a sua igreja. E a cada momento a gente tem que orar, jejuar, para que cada momento a gente esteja mais perto dele. Que não adianta a gente passar a vida inteira adorando e quando chegar lá em cima por 1 minuto a gente passa uma besteira e vai para o inferno. Aí lá em cima a gente chega, mas por que eu te adorei, preguei? Não adianta a gente pregar, orar, se no final a gente estraga tudo. É bom como termina, como começa na casa de Deus é bom.
Mas se a gente terminar fora, não vai adiantar nada. É a mesma coisa alguém começar ganhando alguma coisa e no final perder. Não adianta, você vai queimar no inferno junto.